Vamos lá, vamos continuar a correção. Eu parei na letra C da número 3, não é isso? Então aqui eu vou substituir e a função da letra C é f de x igual a cosseno de x mais 5. Então a primeira coisa que eu vou estar fazendo é substituir os meus valores de x pelos radianos. Então aqui eu vou botar se x é π sobre 6, se x é π sobre 2, se x é 2π sobre 3, se x é π, se o x for 5π sobre 4 e se o x for 5π sobre 3. Tá? Então é assim. Então o que eu vou fazer aqui? Vou substituir. Eu sei aqui que esses ângulos são os respectivos ângulos que tem aqui. Então vai ficar y, que a função de x é y. Y é igual cosseno de π sobre 6 mais 5. Cosseno de π sobre 6 é o cosseno de 30. Então aqui vai ficar cosseno de 30 mais 5. Eu sei que cosseno de 30 ele é 0,8. Dá para substituir. Então vou colocar aqui, ó, 0,8 mais 5, 5,8. Tá? Aqui o meu y sendo π sobre 2. Então vai ficar cosseno de π sobre 2 mais 5 cosseno de 90 mais 5. Cosseno de 90, eu sei que o meu cosseno de 90 ele é igual a 0. Então vai ser 0 mais 5, 0. 0 mais 5, 5, né? Então aqui eu tenho esse par ordenado. Agora aqui, cosseno de 2π sobre 3 mais 5. Cosseno de 2π sobre 3 é o cosseno de 120 mais 5. Que nós sabemos que o cosseno de 120 ele vai ser igual a menos meio. Então, menos meio mais 5, que vai dar 4,5. Tá? Então, y aqui, ó, cosseno de π mais 5, cosseno. Quanto vale o meu cosseno de 180? Menos 1, né? Então vai ficar menos 1 mais menos 1 mais 5, que dá 4. Tá? Aqui meu y sendo cosseno de 5π sobre 4 mais 5, que é igual ao cosseno de 225 mais 5. O cosseno de 225 ele é menos 0,7 mais 5 vai dar 4,3. Tá? Aqui, cosseno de 5π sobre 4, sobre 3, desculpa, mais 5, que vai ser igual ao cosseno de 300 mais 5. Cosseno de 300, eu sei que é meio, mais 5, 5,5. Tá? Então aqui eu achei os meus valores e as minhas funções. Tá? Então agora eu vou estar montando o gráfico. X, Y, tá? Os meus x são em radianos. Eu vou colocar esses daqui, ó. Então vai ficar aqui, ó, π sobre 6, π sobre 2, 2π sobre 3, π, 5π sobre 4 e 5π sobre 3, tá? Então, π sobre 6, 5,8. Então, eu vou botar aqui, ó. Vou botar aqui e marcar o 5,8. E vou fazer o pontilhado dele.
tá? Aqui, ó. Mesma coisa eu faço aqui, ó, no π sobre 2 e no 5. Então, ó. Foi? O π sobre 2, 4,5. 2π sobre 3, desculpa. No π eu vou ter 4, né? Então vou botar aqui, ó, 4. Meu ponto de encontro, tá? 5π sobre 4, 5π sobre 4 é 5,5. 5π sobre 4, eu vou estar colocando, presta atenção, 5π sobre 4. Vou estar colocando meu valor aqui, ó, que eu achei 4,3. Então, vou botar aqui, eu vou marcar o 4,3 e vou ligar até o meu 5π sobre 4, ó, que é exatamente aqui, ó, tá? E o meu último ponto é o 5π sobre 3 com 5,5. Marquei aqui o 5,5, ó, até o meu 5π sobre 3. Aí aqui, ó, presta atenção, o meu gráfico vai ficar assim, tá? Da minha função. Agora vamos para a letra B. B não, desculpa, D. Na letra D tá assim: f de x igual cosseno de x menos 2. Mesma coisa que eu fiz no outro cálculo, eu vou fazer aqui, tá? O π sobre 6, tá? Se o x for π sobre 6, se o x for π sobre 2, se o x for 2π sobre 3, se o x for π, se o x for 5π sobre 4, e se o x for 5π sobre 3, tá? Então aqui eu tenho esses 6 valores, tá? Então aí eu vou substituir e automaticamente eu vou estar achando meu cálculo aí, né? Então aqui eu vou botar cosseno de π sobre 6 menos 2, cosseno de π sobre 2 menos 2, cosseno de 2π sobre 3 menos 2, cosseno de π menos 2, cosseno de 5π sobre 4 menos 2, cosseno de 5π sobre 3 menos 2. Não é isso? Que aqui eu vou substituir pelos ângulos. Cosseno de 30 menos 2, que eu sei que o cosseno de 30 ele é 0,8, né? Então vai ficar 0,8 menos 2 menos 1,3. Cosseno de 90 menos 2, meu cosseno de 90, eu substituo por 0. Então 0 menos 2 vai dar o quê? O meu menos 2, não é isso? Então aqui é a minha resposta. Cosseno de 2π sobre 3, que é 120, menos 2, cosseno de 120 é igual a menos meio. Menos meio com menos 2, menos 2,5. Cosseno de π, cosseno de 180 é menos 1, né? Então aqui cosseno de 180 menos 2 vai dar menos 1 com menos 2, menos 3, tá? Cosseno de 225 menos 2, cosseno de 225 é igual a menos 0,7. Menos o 2, menos 2,7. E para finalizar aqui esse cálculo, cosseno de 300 menos 2.
O cosseno de 300, você sabe que é meio, não é isso? Então, vai ser meio menos 2, 1,5. Então, vou marcar aqui, ó, o x e os meus valores, igual eu fiz anteriormente. Π sobre 6, π sobre 2, 2π sobre 3, π, 5π sobre 4, 5π sobre 3, tá? E vou marcar os pontos aqui. Menos 1,3, menos 1,5, vou botar aqui na ordem. Menos 2, menos 2,5, menos 2,7 e menos 3. Não é isso? Então, vou fazer os pontos. 1,3 aqui, ó. Menos 1,5 eu vou ligar no último. Não, é positivo, né? Aqui. Não, tá certo, é menos. Isso mesmo. Então, aqui eu vou colocar o 2 com meio, com π sobre 2. O 2,5 menos 2,5 vai ser com 2π sobre 3. O π vai ser com menos 3. O 5π sobre 4 com menos 2,7. Então, o gráfico ficou assim, ó. Tá? Aqui é o y. Aqui é o 0, né? Negativo, positivo. Tá, agora vamos corrigir a letra E, né? Que é f de x igual tangente de x mais 4. Tá? Então, eu vou usar o meu x sendo π sobre 6, π sobre 2, 2π sobre 3, π, 5π sobre 4 e 5π sobre 3. Esses são meus valores de x, tá? Então, aqui vai ficar tangente, y é igual a tangente de π sobre 6 mais 4. Y é igual a tangente de π sobre 2 mais 4. Esse aqui, você já sabe que não existe, porque não existe ponto de tangente no ângulo de π sobre 2. Então, não existe esse valor, tá? Não existe. Ou seja, esse aqui a gente nem faz o cálculo, tá? Y é igual a tangente de 2π sobre 3 mais 4. Y é igual a tangente de π mais 4. Y é igual a tangente de 5π sobre 4 mais 4. Y é igual tangente de 5π sobre 3 mais 4. Tá? Então, aqui fica eu substituindo aqui em tangente de 30 mais 4. Tangente de 30, eu sei que é raiz de 3, não é isso? Sobre 3. Substituindo aí, eu acho 0,57, dividindo o valor, tá? Da raiz de 3, 1,73, dividindo por 3 vai dar 0,57 mais 4, então vai dar 4,57. Aqui,
tangente de 120 vai ser menos raiz de 3, não é isso? Então aqui é tangente de 120 mais 4, que é igual menos 1,73 mais 4. Se eu tenho 4 menos 1,73, vai dar 2,27. Se eu tenho tangente de 180 mais 4, tangente de 180 é 0. 0 mais 4, 4. Tangente de 225 mais 4. Tangente de 225, 1. 1 mais 4, 5. Tangente de 300 mais 4. Tangente de 300 é menos 1,73 mais 4, vai dar o 2,27, igual em cima aqui. Então eu vou marcar o meu y, o meu x, tá? Então aqui, eu sei que todo mundo aqui é positivo, então eu vou botar na ordem. O 227, o meu 4, o meu 4,57 e o meu 5, tá? Então vou interligar aqui, botar na ordem aqui π sobre 6, que é o 457, ó. O π sobre 2, que não existe, então não vai tocar, tá? Depois, o 2π sobre 3, ele toca de novo no 2,7, duas vezes. Aqui eu traço uma reta, ó, que essa medida aqui, ó, não existe. Ou seja, o meu eixo não pode tocar essa reta aqui, tá? Não pode. E agora aqui π no 4, então vou fazer aqui, ó. π no 4, 5π sobre 4 no 5, e 5π sobre 3 no 227 novamente. Então aqui. Aqui, entre esses dois aqui, ó, tenho 3π sobre 2, que também não tem. Então eu vou marcar novamente aqui o ponto, ó, que não existe. Tá? Igual porque a tangente não tem esses pontos. Então fica assim, ó, meio que isso, subindo e não encosta. Aí aqui é a mesma coisa, sobe e não encosta. E aqui é a mesma coisa. Começa uma outra reta, tá? Esse é o gráfico da tangente. Porque nessas duas retas, esses dois pontos não existem. Então sempre vai ter essas retas que eu tracei aqui, que são paralelas ao eixo do y, tá bom?